acompanhado o que está acontecendo na Nigéria, né? Cristãos sendo mortos, sendo executados, né, pelo regime lá, regime político lá da Nigéria. Cristãos sendo mortos, perseguidos, presos. E nós vamos ler esse contexto, né? O porquê de tudo isso, né, que está acontecendo lá. Mateus 24 fala, Jesus nos alerta sobre o contexto a qual nós estamos vivendo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus te abençoe o seu lar, sua família, que Deus te proteja onde quer que você esteja. Vamos orar, pedir a Deus uma benção para que Ele possa nos abençoar na palavra. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, neste momento nós apresentamos as nossas vidas diante do altar do Senhor. Clamamos por misericórdia, por perdão e por renovo. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo na humanidade, não só na Nigéria, né? Estamos em guerra, o mundo está em guerra. Lá na Ucrânia, a Ucrânia está sendo atacada pela Rússia. O Oriente Médio, né? O Irã, ali aquele regime perverso, onde eles, né, matam seus próprios conterrâneos. O Irã atacando Israel e outros países vizinhos, e o Irã também sendo atacado por Israel e pelos Estados Unidos da América. Mas tudo isso tem um contexto bíblico que nós vamos ler. Mateus 24 nos trata essa realidade. Na Nigéria é frequentemente analisado sob a ótica de eventos escatológicos, dores de parto, né? Mateus 24 vai dizer, né? Jesus vai elencar os acontecimentos, e ele fala o seguinte: ainda não é o fim, mas é, né, a dores de parto que está acontecendo, né? São dores de parto. Jesus avisando, os sinais estão aí, né? O que Jesus nos preveniu, como guerra, fome, pestilências e perseguição religiosa. O que está acontecendo lá na Nigéria é perseguição religiosa. No Brasil não é diferente. No Brasil eles têm criado leis, né? Autoridades políticos têm criado leis para perseguir, para calar, censurar os cristãos. E nós, enquanto cristãos, temos que ficar atentos a esse movimento que está acontecendo também aqui no nosso país. A realidade, a realidade da fé na Nigéria, de 2024, né, até 2025, os cristãos ali foram perseguidos, uma perseguição extrema. A Nigéria é descrita como um lugar mais mortal do mundo para ser cristão. Relatórios indicam que mais de 7.000 cristãos, aleluia, foram mortos por sua fé apenas nos primeiros 7 meses de 2025. Nos chama a atenção essa perversidade, esse número de mortes de cristãos, né, cristão, lá na Nigéria, nossos irmãos cristãos que estão morrendo, né, e a palavra está sendo cumprida. Jesus disse que muitos seriam perseguidos, até mesmo mortos, levados a prisões, mortos pelo amor do Evangelho, por seguir a Jesus, por pregar o Evangelho. É o que está acontecendo nos dias atuais na Nigéria. Aconteceu e está acontecendo, né? Crise de insegurança. Crise de insegurança. O país, lá na Nigéria, enfrenta ataques sistemáticos de grupos extremistas, como Boko Haram e o ISWAP, e milícias armadas no Cinturão Médio. Esses eventos são vistos por muitos teólogos nigerianos como cumprimento de Mateus, né, capítulo 24, verso 6 até o 7, que fala de nações se levantando contra as nações, guerra e rumores de guerra, e perseguições aos cristãos, né? Jesus nos alerta, dizendo que são dores de parto que nós estamos vivendo e presenciando. Isso significa que Jesus Cristo está perto. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo está perto para levar os escolhidos, levar a igreja fiel, levar o servo fiel.
para morar com Ele na eternidade. Porque nós, além dessa vida física, nós temos uma vida eterna, nós temos uma alma que irá para o Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deslocamento em massas, mais de 4 milhões, presta atenção, amados irmãos e seguidores, mais de 4 milhões de pessoas, a maioria agricultores cristãos, tornaram-se refugiados ou deslocados internos devido à violência extrema em conflitos por recursos, né? Por recursos. Então tá aí, mais de 4 milhões de pessoas foram ali, né? A maioria agricultores cristãos tornaram-se refugiados e foram deslocados de suas terras, né? Suas terras ali, devido à extrema violência que tem acontecido lá na Nigéria e em outros cantos do mundo. Crise econômica e social, né? Vivemos uma crise global, social, em todo o canto do mundo. No Brasil não é diferente. Essa crise econômica e social. Em 2024, né? Aqui está falando especificamente da Nigéria, mas aqui no Brasil também vivemos uma crise social, uma crise, né, em todos os sentidos. Só em 2024 a inflação da Nigéria ultrapassou 34%, e com a inflação de alimentos excedendo de 40%, agravando a fome prevista em Mateus 24:7, né? É a falta de alimento, a escassez de alimento tem deixado pessoas com fome, tem afetado a economia. E aqui está, né? Estamos aqui falando especificamente da Nigéria, mas está acontecendo em todo o canto do mundo, né? E tem levado, né, protestos nacionais contra a má governança, né? Os governantes não conseguem, né, dar uma resposta, não conseguem resolver as questões do país, questões sociais, questões econômicas. E a população, né, revoltada, fazendo protesto, uma guerra social completamente, né? Reflexões teológicas sobre Mateus 24 na Nigéria. Dores de partos, né? Teólogos locais, como os publicados na revista, né? Na revista aqui, Verbo et Ecclesia, argumentam que pandemias como o Covid-19, violência atual, são eventos que anunciam a proximidade da parousia, volta de Jesus. Nesse caso dessa palavra, a volta de Jesus se aproxima. Mas não determina o dia ou a hora exata, porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe nem a hora, nem o dia exato. Pelos sinais, pelo contexto atuais, sabemos que estamos passando pelas dores de parto e que a volta dele está próxima. E a resposta da fé? Diante do cenário de inequidade abundante, Mateus 24, verso 12, né, as lideranças religiosas enfatizam a necessidade de perseverança. Devemos permanecer perseverante na fé, né? E o foco da grande comissão é a pregação do evangelho, apesar das ameaças. Não podemos retroceder, não podemos parar, devemos continuar a pregar o evangelho, apesar das ameaças, da censura, das mortes. Não devemos parar, devemos pregar. Porque o objetivo do cristão, do servo, é pregar a palavra, né, a todos os cantos da terra, para que assim o Senhor volte. Papel da igreja. A igreja nigeriana é chamada a ser um refúgio de esperança e intercessão, enquanto organizações como Global Christian Relief e outros daqui, né, documentam a crise para pressionar por intervenção internacional e justiça, né? Teve até uma fala do presidente dos Estados Unidos, Trump, né, alertando, falando duramente ali com o presidente da Nigéria, que era para ele parar de matar os cristãos, né? Porque os Estados Unidos poderia intervir com a sua força militar se eles continuassem matando os cristãos, né? Teve até uma fala do presidente Trump nesse sentido. A situação da Nigéria é um teste para a resiliência da fé,
onde os crentes vivem a tensão entre o sofrimento real e a esperança bíblica de redenção final. Qual desses aspectos você gostaria de aprofundar? Aqui está um estudo, onde eu acabei de mencionar aqui para vocês. Fica uma pergunta aqui para você, irmão, amigo. Pelo cenário, contexto a qual estamos vivendo. Já estamos vivendo, Estamos vivendo as dores de parto? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Jesus está próximo. A vinda do Senhor Jesus está próximo. Os sinais estão aí, postos para todo mundo ver. Essa é a situação da Nigéria. Mais de 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria. No Brasil, nós vivemos uma guerra social. Crise existenciais. Crise na segurança pública, crise em todas as áreas. A violência tem aumentado, tem se multiplicado. O amor de muitos tem esfriado, como diz Mateus 24:12. O amor, por falta do amor, por esfriamento desse amor do ser humano, a maldade tem se multiplicado nos últimos tempos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Esse contexto, tudo indica que nós vivemos o que foi dito em Mateus 24. As dores de parto. Estamos vivendo dores de parto. Tudo indica que a volta do Senhor Jesus Cristo está próximo, que nós possamos permanecer firme até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos buscar a presença dele todos os dias, força para vencermos e não deixarmos de pregar o Evangelho para que o Senhor Jesus Cristo possa voltar e levar a sua igreja, a igreja fiel, o povo fiel, a qual foi perseverante até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos pelos nossos irmãos lá na África, oremos pelo Brasil, oremos por todos, oremos pelas nossas crianças, oremos pelas nossas famílias. Nesses os últimos dias, as famílias são mais atacadas. O inimigo quer atingir a família, para destruturar a família, para destruturar a sociedade, para virar um caos, virar uma bagunça, Nós já estamos vivendo isso, mas Deus tem misericórdia. Que Deus possa proteger e abençoar as famílias, os lares, que nós possamos buscar força de Deus e permanecer firme até a gloriosa volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.